Nesse vídeo a gente vai falar sobre os fluxos no Zapbot. Os fluxos, da mesma forma como os outros recursos na plataforma, você tem aqui em frente o título, veja como funciona, que também é um manual explicando passo a passo como funciona cada recurso. Da mesma forma como nas automações, a gente também tem a lista de fonte de dados. Essas listas de fonte de dados, elas determinam a princípio de onde vai vir os dados que vão compor essa informação, que vão compor esse fluxo. Nesse caso, como é comum à plataforma, ou seja, internamente, a gente pode utilizar sempre o webhook mesmo. Mas caso você tenha alguma plataforma externa, Hotmart, Bripe ou outros, você pode utilizar e deve utilizar essas específicas para que seja startado o fluxo de forma específica. Imagine que exista uma compra aprovada na Qlify e você queira integrar essa compra aprovada ao seu fluxo de conversa, você deve utilizar a opção Qlify. Caso a sua plataforma não esteja na lista, você pode entrar em contato com o nosso time e a adição feita dela de forma bem rápida, até 24 horas. Nosso time tem trabalhado para poder fazer essas integrações. Vamos manter aqui em webhook. A gente já tem alguns cadastrados do tipo webhook. Da mesma forma em automação também você tem um link desse fluxo a ser utilizado externamente, mas quando você utiliza internamente na plataforma, associadas aos gatilhos da plataforma internamente, você não precisa se preocupar com esse link. Clicando em novo, você tem a possibilidade de criar um novo fluxo. Esse fluxo de conversa, diferente de automações aqui, ou sequências, como a gente diz, você tem a possibilidade de fazer interações com o seu cliente, das quais você pode utilizar texto, vídeo, documentos, imagens e áudio. Até aí você não tem novidades no aspecto de automações. Nas automações é assim também. Porém, aqui você tem duas opções de respostas. Uma de resposta textual e outra de resposta numérica, que é o lista. Dentro desse passo a passo, a gente vai construir um aqui para que vocês entendam exatamente como funciona cada recurso. Lembrando, textualmente, segue-se a mesma normativa de automações, a forma de utilização. Caso você não tenha visto, eu sugiro que veja o vídeo de automações, explica exatamente como você pode fazer. Vídeo, documento, imagem, áudio, você pode utilizar via link desses recursos já hospedados previamente em algum lugar. Tá bom? Então, sendo nessa linha, da mesma forma como utiliza em automações apresentado em outra aula. Antes disso, o que é importante avaliar? Primeiro, a gente vai colocar um fluxo, o nome de um fluxo. Vou colocar sequencialmente aqui como fluxo 003, apenas para seguir. Esse campo é obrigatório. Repetição do fluxo, isso é muito importante. Imagine que você queira criar um fluxo onde todo fluxo ele é interativo, mas ao final dele eu não quero mais que ele seja disparado, eu quero continuar um atendimento manual. Tá? Então você deve marcar como não, ou seja, não quero repetir esse fluxo após o fim dele. Agora, se você quer sempre que esse fluxo seja ativado, com o gatilho que você vai ser associado aqui, sempre, você pode deixar o sim. Vou deixar esse sim por enquanto, mas esse é o gatilho. A princípio, essa é a forma como ele vai fazer o comportamento dele de idas e vindas. Tá? Então, para esse comportamento, ele vai terminar o fluxo e se cair na condição do gatilho que você vai associar posteriormente, ele vai repetir de novo. Vamos lá. Como funciona aqui? É como um fluxograma. Ele vai seguindo um fluxo sequencial, exatamente como é dito em fluxos. Né? Então, esse primeiro bloco é o bloco inicial. Ele não tem uma função específica. A gente coloca aqui para que ele não seja removido. Não deve ser removido, porque caso você remova, você não tem condições de iniciar o teu fluxo. Então, esse é apenas para indicar o start do teu fluxo. Aqui você tem as ferramentas para poder dar zoom, tanto mais como menos, como deixar centralizado aqui, e você pode clicar em qualquer área aqui e arrastar, tá? Caso você queira fazer isso também com o mouse, basta você segurar o Ctrl do seu teclado, dar um scroll in e scroll out. Se você tiver um fluxo muito grande, a gente sugere que dê um scroll máximo que possível e aí você tem uma liberdade de ajustar isso. Ah, não sei onde está mais. Posso clicar aqui e ele retoma novamente o seu fluxo. Ok? Vamos voltar aqui, deixando ele aqui. Bem,
Clicando mais, eu vou colocar um texto inicial, dizendo bem-vindo, e já vou colocar aqui uma pergunta. Qual o seu nome? A princípio, eu tenho a possibilidade de utilizar o nome dele? Tenho, do próprio WhatsApp, tá? Mas a gente vai fazer internamente aqui a possibilidade aqui com essa pergunta para saber de fato aqui a utilização desse recurso. Então eu vou pegar aqui e vou ligar da saída do início, do bloco inicial, à entrada desse bloco. Se eu rodar agora, dessa forma, ele vai mandar essa mensagem para mim perguntando esse nome, tá? Da mesma forma, eu posso utilizar aqui o emoji, como lá na parte de sequência ou automações, posso usar os recursos também de formatação desses textos, tá? Vou deixar o negrito aqui para o nome, só como exemplo. Aqui em cima eu posso deixar um delay de segundos para que eu tenha aqui uma possibilidade de trazer um humanismo para a coisa, mas deixar mais humano esse atendimento, tá? E posteriormente eu vou adicionar agora aqui um bloco de resposta textual. Por quê? Porque eu vou aguardar uma resposta desse cliente. Então eu perguntei para ele qual é o nome dele, então eu vou clicar aqui e vou conectar essa resposta. Nesse momento, a gente está aguardando a resposta dele. Qual seria o próximo passo? Então eu vou colocar aqui uma outra caixa de texto e vou colocar aqui, ok. Então, seu nome é. Aí eu vou copiar aqui, ó, tá vendo? Copiar. Eu tenho aqui Zapbot Quest 3, aqui ele está falando, espera a resposta textual do cliente. Copiei aqui, eu vou dar essa mensagem de sucesso do copiado, vou colar aqui. Por quê? Porque aqui ele vai colocar a resposta do cliente que a gente estava esperando esse cliente. Nesse fluxo eu tenho uma pergunta feita, uma espera de uma resposta textual, ela não dá o fluxo, mas eu posso trabalhar com ela usando ela a seguir em qualquer uma das caixas posteriores, sempre copiando e colando, e é feito dessa forma. Pois bem, aqui a gente interagiu com o elemento texto e com o elemento resposta texto. Os demais, áudio, documento, imagem, vídeo, funcionam da mesma forma, como a gente já tinha apresentado. Eu vou colocar aqui um vídeo como no da automação, para a gente entender como funciona, mas é o mesmo exemplo, tá? Eu vou pegar aqui na internet da mesma forma, o mesmo vídeo lá, para que a gente veja na prática. E vou colocar aqui, copiando o link do endereço do vídeo, voltando na plataforma, vou colar. Quando eu colo, ele já coloca o preview, que é um indicativo que está tudo certo, ou seja, meu arquivo MP4. Importante, não se coloque vídeo, imagem, áudio ou qualquer outro recurso de mídia em Drive, porque no Google Drive você vai ter um link diferente. Você tem que colocar em uma plataforma de hospedagem, então você tem que ter isso hospedado em algum lugar. Nosso time está trabalhando, a gente vai disponibilizar outro recurso e outra forma de fazer essa interação, mas por hora você pode utilizar sempre pensando dessa forma aqui. O que é importante saber? Como eu falei, primeiro checar sobre a extensão do arquivo. O arquivo ele segue a extensão, ou seja, a última coisa que aparece é a extensão do arquivo. Se tivesse qualquer outra coisa que você apagasse, não adiantaria. É importante lembrar disso. Ele de forma nativa é dessa forma? Beleza, ok, você pode colocar aqui. Vamos colocar aqui então, porque depois da resposta eu vou colocar assim, tudo bem, então vou te mandar um vídeo. E aí eu conecto essa caixa ao de vídeo. Lembrando, eu posso ajustar isso da melhor forma aqui visualmente, tá? Vamos testar nesse aspecto aqui, eu salvo. Salvando esse fluxo, eu vou criar um gatilho, como esse é um fluxo 3, eu vou criar um gatilho. Esse gatilho, para que a gente possa entender aqui a dinâmica, ele vai seguir aqui, não preciso de colocar para qualquer termo, eu vou colocar aqui um oi novamente para testar. Então vou colocar aqui um oi, vou dar enter, não pode esquecer disso, caso você for colocar algum termo. Caso não for colocar termo, que queira qualquer termo, você pode deixar vazio. Mas lembrando que você tem que colocar especificamente ou específico ou nada. Lembrando também que é importante você checar se você não está conflitando entre gatilhos com os mesmos termos para que você não dispare em outros fluxos ou outras automações. Nesse caso, lembrando,
automação ou fluxos ou webhook. Nesse caso a gente vai utilizar fluxo. Sendo o fluxo, escolho o fluxo 3, deixo ligado e vou salvar. Do meu número, quando eu mandar para ele um oi, mandei um oi aqui, de outro número, para esse número conectado. O que ele vai fazer? Então vou até abrir o fluxo aqui, ele já enviou para a gente, bem-vindo, qual o seu nome? Vou abrir aqui para vocês acompanharem esse fluxo. Então ele mandou essa mensagem, o que ele fez? Ele aguardou a resposta, ele não executou mais nada. Então vou colocar aqui, José. Quando eu mandar José, olha o que ele vai fazer. Ele vai mandar para mim, ok, então seu nome é José. Tudo bem, então vou te mandar um vídeo. Aí na sequência, ele vai fazer o envio do vídeo. Com esse simples fluxo, eu já consigo trabalhar, por exemplo, a entrega de um e-book, através de documento, no final aqui. Eu posso trabalhar várias situações com esse exemplo. Então a gente aqui explorou texto, a gente explorou vídeo, documento, imagem e áudio é da mesma forma, tá? Só se atentar para o link, e o texto. A gente tem a lista agora, olha que legal. Vou adicionar a lista aqui agora, e a lista aparece aqui. Você pode perceber que ela aparece como uma corzinha de resposta também. Só que nesse caso é uma resposta numérica. Espera a resposta numérica. A gente deixa até um exemplo aqui. Então você pode colocar e deve colocar nesse campo as suas opções. Então aqui você pode textualmente dizer, escolha sua opção. A que melhor te atende, por exemplo. E aí você pode colocar aqui, vídeo. 2, quero texto. Exemplo, ok? Ou você pode falar assim, 3, atendimento manual. Atendimento manual. Perfeito. Pois bem, mas ele vai funcionar dessa forma? O que é que ele fala aqui embaixo? Conecte os recursos a seguir na ordem das opções criadas. Então o que acontece? Eu tenho que conectar ele primeiro, e eu posso conectar, eu vou fazer o seguinte, olha. Primeira coisa, esses são os conectores de saída e de entrada. Os de saída sempre aparecem nas caixas do lado direito inferior, e o de entrada sempre nas caixas do lado esquerdo superior. Feito isso, eu posso clicar com o botão direito aqui, sempre quando eu não quiser, ele vai aparecer verdinho assim, ó. Botão direito, excluir. Fechei, não tem conexão aqui mais. Quando eu pegar a resposta, eu não quero mais mandar para ele. Eu vou mandar para cá, para a lista, por exemplo. Inclusive, olha que legal. Eu posso copiar essa resposta e falar assim para ele. Escolha a sua opção, José, que é a resposta, certo? A que melhor te atende. Perfeito. Feito isso, o que eu tenho que fazer? Se acabar aqui, o fluxo vai morrer. Então agora eu tenho que dar essas conexões. Primeiro, eu vou excluir essa opção, porque aqui não é essa opção que eu quero. E eu vou excluir aqui, primeiro o 1, né? É vídeo, então eu vou conectar no vídeo aqui. Vídeo da Terra. Você pode trabalhar aí as melhores opções para você, tá? Depois eu vou colocar a opção 2, que é o texto. Olha que legal. Tá vendo que eu usei a resposta dele aqui? Eu posso usar a resposta dele aqui também. Então eu vou deixar aqui. Ok, então seu nome é José e esse é o fim. E este é o fim. Tá pequenininho aqui, tá? Dessa forma. Este é o fim. Lembrando, aqui eu tenho fluxo, aqui eu tenho quantas opções? 3 opções. Quando o cliente quiser um atendimento manual, eu tenho que ter uma opção aqui também para poder, pelo menos, indicar para ele. Eu vou excluir isso aqui, que não é uma resposta texto que eu quero, é um texto que eu quero. Ele sempre aparece no meio aqui, tá? Então eu vou colocar aqui, ok. Aí vou até pegar a resposta de novo. José, seu atendimento a partir de agora é manual. Perfeito.
colocar aqui um emojizinho, certo? Feito isso, eu vou conectar na ordem também aqui. O que é importante da lista, tá? Lembrando, de novo, esse texto é o texto que vai apresentar para o cliente entender o que ele tem que fazer. Qual a opção ele pode escolher para seguir o fluxo, numericamente, lembra? Uma coisa legal aqui, ó, aqui eu coloquei textual 1, mas imagine que eu queira colocar, por exemplo, um emoji. Eu posso até usar dentro dessas características um aqui, por exemplo. Então você pode até copiar aqui, fazer o emoji no campo texto, copiar e colocar aqui, por exemplo. Vou fazer aqui, ó. A gente vai vir aqui, vamos procurar aqui um. Eu vou copiar esse cara aqui e vou colocar aqui no 1, por exemplo. E assim por diante, para ficar mais agradável para o cliente, ok? Feito isso, eu tenho o fluxo pronto. Vamos revisar? Olha só, ele vai iniciar, vai ter uma perguntando o nome dele. Vai esperar a resposta, vou copiar aqui, vou colocar aqui a resposta para poder deixar mais personalizado, tá? Dou as opções para ele, dei as opções para ele, então o que eu faço? Conecto as 3 opções, que foi o que eu dei como opção para ele, de forma dinâmica, né? E sequencial, ou seja, a 1, a 2 e a 3. A ordem que eu conectar aqui é isso. Errei a conexão, não tem problema. Clica aqui, botão direito, vai aparecer o X, você fecha e conecta novamente. Pois bem, nesse caso, como eu tenho um atendimento manual, em algum momento aqui, eu vou dizer para ele para não repetir esse fluxo, porque senão toda vez o gatilho vai ser ativado. Então eu vou salvar, o meu fluxo está salvo e está feito. Nesse momento, o que eu preciso fazer agora? Conferir lá em gatilhos. A gente já fez isso, mas é importante checar. Tudo bem, está aqui, oi. O meu oi ele vai mandar o fluxo 003, que é o que a gente criou aqui agora. Ok? Pois bem, vamos lá. Eu vou enviar novamente. Vou mandar aqui um oi. Chegou aqui o oi. O que acontece? Vamos lá. Ele vai abrir aqui. Nesse sentido, como eu falei não, a gente já tinha executado, tá? Então foi falha minha, é sim, na verdade. Porque a gente já tinha executado, esse mesmo número já tinha executado esse fluxo. Então foi até um teste interessante, olha, quando eu falo não, ele não executa, tá? Agora, como eu marquei sim, eu vou até abrir de novo novamente aqui, eu vou mandar um oi novamente. Olha o que ele vai fazer. Então ele vai mandar a primeira mensagem, vai aguardar a resposta. Eu vou falar, Pedro. Ok, o que ele vai fazer agora? Ele vai para a lista, me dando as opções. Eu vou falar para ele que eu quero a opção 2. O que ele vai fazer? Ele vai executar a opção 2. A execução 2 já está dizendo aqui que é o seu nome, Pedro usou de novo a variável e esse é o fim. Acabou o fluxo. O que é importante? Considere o fluxograma sempre como uma árvore. E esses nós na ponta são as folhas. Chegou na última folha, ele acabou o atendimento. Se chegou nesse aqui, vamos supor que esse de cima tivesse 20 itens ainda para ser executado, mas chegou nesse aqui, foi a escolha do cliente esse. Então acabou aqui. Tá ok? Pois bem, com isso a gente então também passou por texto, vídeo, os itens de imagem e áudio que é a mesma coisa, documento, lista e resposta. Isso é muito tranquilo. Vocês estão vendo aqui do lado o ChatGPT? Fica para uma próxima aula e é novidade para o mercado também, tá bom? Por aqui a gente se encerra. Lembrando, tanto automação como fluxos, o que a gente apresentou aqui foi para a utilização de gatilhos internos. Tem uma plataforma, que o Wi-Fi, Hotmart, tem um sistema de CRM ou qualquer outro sistema que queira integrar, isso é integração externa e você pode utilizar via webhook ou mesmo o link específico daquela plataforma como a gente já mostrou. Isso a gente vai tratar em outras aulas e dando exemplos a respeito também. Ok? É isso. Até a próxima.